Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa religião que depois do 11 de setembro, no ataque às Torres Gêmeas, ela ficou bem conhecida, que é o islamismo. Vai ser uma visão panorâmica, não tão simples, mas também não tão profunda. Mas vamos ver se dá para fazer num vídeo só, ou se não, a cada 30 minutos eu interrompo e aí dou continuidade no vídeo seguinte. Quero falar dessas duas obras aqui, essa coleção aqui, coleção que é baratinho, essas obras teve obras dessas que eu comprei na Amazon por R$6. O que é o islamismo? É um livreto, minha mão, é um livreto. Então, o que é o islamismo? Da coleção. E agora essa obra aqui já é mais robusta, mas também não é uma obra tão densa, porque vai falar de várias religiões, que é o Guia Completo das Religiões. Essa obra aqui já é diferente do livreto, mas assim, para quem quer conhecer ou mesmo estudar as religiões, essa obra aqui ela é excelente, vai lhe dar o panorama do que é a religião. Então vamos lá, vamos falar sobre islamismo. Não será de forma apologética, então o intuito aqui é educar, o intuito é você conhecer a religião. Eu não vou utilizar o vídeo para combater a religião, mas para ensinar, falar um pouco sobre ela. Então o Islã é uma das principais religiões do mundo, é muito popular na África, na Índia também. É interessante que, se eu não estiver enganado, as duas principais religiões da Índia é o Islã e o hinduísmo, O hinduísmo por ser local, mas o islamismo é bem forte na Índia. A Ásia, na Ásia ela está em franco crescimento e também tem crescido muito na América do Norte, na Europa. E quando nós colocamos entre as 10 maiores religiões do mundo, o Islã é a segunda maior religião do planeta, se você for ver, de acordo com os dados, tem 2 bilhões de fiéis. 2 bilhões de fiéis no mundo, E o Islã ele já se encontra presente nos 5 continentes, Já está presente nos 5 continentes, e por isso que está na classificação da segunda maior religião do mundo. A origem do Islã, vai se dar no século 7, através de Muhammad, ou Maomé, o profeta Maomé, quando nós colocamos elas, porque as religiões elas são classificadas em panteístas, animistas, e politeístas. No caso do Islã, é uma religião monoteísta, porque o Islã acredita na existência de um único Deus. As 3 religiões principais monoteístas que nós temos, existem outras, mas as 3 principais é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. No final do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que essas religiões têm em comum, É algo bem interessante, mas vou deixar para falar no final. Quando nós falamos os termos, vamos abordar a questão da palavra Islã, por exemplo. Islã, essa palavra é uma palavra árabe, É um termo que provém do árabe, mais precisamente da palavra árabe Islam, E o seu significado é submissão, Islã significa submissão, E essa palavra ela deriva da palavra salam, que significa paz ou uma condição de espírito. Os adeptos do islamismo eles são conhecidos,
como muçulmanos ou muçulmanas, né? No caso, sexo feminino, né? E nesse caso aqui, o termo, né? O termo vem de muslim, né? E significa submisso. Então, muçulmano quer dizer alguém que é submisso, né? Ou poderíamos dizer assim, o muçulmano é aquele que é submisso a Alá, né? Que é o Deus, o nome do Deus monoteísta, por ser um único Deus, o Deus do Islã, né? Jeová para os judeus e como também para o cristianismo, os nomes que é aderido no judaísmo também no cristianismo, sendo que Jesus ele é Deus também para os cristãos, assim como o Espírito Santo, mas que não são três deuses, não é um triteísmo, né? Como o cristianismo é acusado, mas triunos são três pessoas, mas é um único Deus. É um pouco complicado falar sobre a Trindade, mas é esse o caminho. Os muçulmanos, eles têm a religião está fundamentado em 5 pilares, que são os pilares básicos do islamismo, mas eu não vou abordar aqui agora, vou deixar para abordar mais na frente. Então, o Islã ele vai surgir, né, no século VII, como falei, por meio das ações de Muhammad ou Maomé, né? E Maomé ele é, né, o grande profeta do Islã, né? E ele vai desenvolver o islamismo a partir da revelação que ele vai receber de Alá. Alá é o nome dado a Deus no islamismo. Lembre, só tem esse Deus, é só Alá. Eles não acreditam em outro Deus. Então Maomé ele vai receber a sua revelação, ele vai receber a revelação de Deus através do anjo Gabriel, né? Também é feito referência ao Gabriel em outras religiões também monoteístas. Mas nesse caso aqui, o anjo Gabriel ele vai trazer a revelação de Alá para Maomé ou Muhammad, né? E isso na época ainda que ele era um comerciante. Maomé ou Muhammad, vamos seguir como Muhammad. Ele nasceu em Meca, né? Mais precisamente em 570, né? E quando ele era pequeno, Maomé, ele vai ter uma perca muito grande, porque os seus pais, né, vão falecer ainda na sua infância, e aí Maomé ele vai ser criado pelo seu tio, né? Que é o que era conhecido como Abu Taliba, né? Quando ele se torna adulto, né, ele vai se tornar comerciante, só que aí ele vai se casar com uma mulher chamada Khadija, né, que era uma viúva, né? Ele vai ser inclusive uma das suas primeiras discípulas, né? Ele vai casar com essa viúva e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai passar a ser o representante dos negócios da esposa dele. Depois a primeira esposa vai falecer e ele vai casar, vai casar com outras mulheres, né? As práticas, quando nós observamos as suas práticas religiosas, né? Maomé ele tinha a prática de se retirar para orar, né? Ele gostava muito de meditar nos montes, né? E no deserto ao redor de Meca ali, né? Então ele tirava o seu momento para fazer esses retiros espirituais, né? Que é aí onde ele vai receber a manifestação do sagrado, que é o que nós vamos ver. Em um desses retiros, quando ele se retira para orar, né? Aí nos arredores de Meca, ali no deserto, né? Ele vai receber a manifestação do sagrado para ele, através do anjo Gabriel, que vai aparecer a Maomé, né, a Muhammad, e ele vai pedir a Maomé que Maomé faça a recitação de um texto, né? E esse anjo ele vai se referir, no caso a Maomé, como Rasul Alá, né?
que quando é traduzido quer dizer enviado de Deus, né? E aí Maomé vai recitar aquilo que o anjo Gabriel pede a ele para recitar. E aqui está a recitação, né? Em nome de Deus, muito bom e misericordioso, recita em nome do teu Senhor que criou, o anjo pedindo para ele, que criou o homem de um grumo de sangue coagulado, recita, teu Senhor é muito generoso, que ensinou graças ao junco para escrever, que ensinou ao homem o que este não sabia. Então o anjo Gabriel pede para ele fazer essa recitação, e no caso essa revelação é conhecida como Noite do Destino, né? E através dessa revelação vai dar início às revelações que Deus dá, no caso Alá, né? Que Alá dá a Muhammad, né? E aí ele vai receber novas revelações a partir de 612. A partir de 612 ele recebe novas revelações, que essas revelações vão ser depois copiadas, né? E vão se tornar o Alcorão, que é o livro sagrado. Eu vou dar uma pausa porque eu vou pegar o livro, ó, o Alcorão. Não trouxe o livro para cá. Eu vou aqui na biblioteca pegar o Alcorão para mostrar para vocês. Então, como eu estava falando para vocês, tá aqui o Alcorão. Esse aqui eu tive, ele é novo pra caramba. Eu tive a sorte de encontrar esse Alcorão aqui num sebo e comprei por 10 reais. Eu tenho quase certeza que foi 10 reais. E agora uma coisa interessante, os muçulmanos eles não consideram as traduções como sendo o livro sagrado. Eles consideram espúrios, né? Eles não aceitam, né? Só aceita que seja na língua original, né? Na língua deles, em árabe no caso. E aí você vai observar aqui que o Alcorão está escrito em português. Deixa eu ver se dá para aproximar. A parte em português e a parte em árabe, exatamente. Por causa disso que eu tô dizendo para vocês. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Depois eu faço um vídeo somente sobre o Alcorão. Então esse aqui é o Alcorão. É o livro sagrado para os muçulmanos. Então, não foi escrito por Maomé, né? O Alcorão vai ser escrito por seus seguidores, né? À medida que no caso Alá revelava, no caso, a mensagem, né? Aí, quem são os primeiros que se convertem ao islamismo, né? O primeiro a se converter, depois nós vamos ver uma coisa interessante sobre esse cara aqui. O primeiro a se converter vai ser seu primo, Abu Talib, né? Que vai dar, inclusive, origem a uma das vertentes do Islã, xiita e sunitas. A gente vai ver que ele ele vai gerar uma dessas vertentes. Sua esposa Khadija, né? Vai ser também sua discípula. E o seu amigo Abu Bakr, também nós vamos ver esse cara aqui, esses dois caras aqui, nós vamos ver que eles vão dar origem às vertentes do Islã. Que também foi posteriormente, Abu Bakr vai ser posteriormente, era seu amigo, se tornou seu discípulo, e depois vai se tornar seu sogro. Em 612, né, Maomé, ou Muhammad, ele vai dar início às suas pregações na cidade de Meca, né? Que no caso era o local onde ele morava, né? Esse período do início da pregação de Maomé é conhecido como Nubuwwah, Nubuwwa, que é conhecido como a época da profecia, né? E aí as pregações de Maomé, né? Maomé pregava o monoteísmo, começou a pregar o monoteísmo, né? A fé, no caso, em um único Deus, né? E isso incomodava as autoridades de Meca, né? Porque isso se voltava contra os valores da cidade, né? As tradições da cidade, que no caso era politeísta, acreditava em vários deuses. Chega Maomé lá
pregando um único Deus, né? E ainda tem mais uma coisa. A cidade de Meca, no caso, com as pregações, Maomé começou a prejudicar a peregrinação, né, que acontecia em Meca em homenagem aos deuses pagãos, né? Então Maomé começa a atrapalhar, porque essas peregrinações, inclusive, elas produziam riquezas para Meca, né? Devido ao seu politeísmo, como hoje a Igreja Católica faz na venda das imagens ali em seus locais de peregrinações, ali venda de objetos sagrados. Do mesmo jeito acontecia lá, né? E no caso, esse período aqui é conhecido como Jailiá, né? Jailiá, que no caso é a época da ignorância, a época em que eles viviam no paganismo, né? Adorando outros deuses. E aí, com Maomé pregando e atrapalhando a economia local, né? Ele se coloca em risco. Então o que ele vai fazer? Ele vai não só ele, mas também como as pessoas que começaram a seguir Maomé, né? Muhammad. Então o que ele vai fazer? Ele vai incentivar que as pessoas que se convertam, né, se convertiam ali, procurassem abrigo e se locomovessem para a Etiópia, né? Fossem para lá procurar abrigo. E ele, no caso, vai se refugiar em Medina, né? Ele vai sair de Meca devido à hostilidade e ele vai para Medina, né? Vai se mudar para Medina mais precisamente em 622, né? E aí as autoridades de Medina, diferente de Meca, vão ser receptivas à sua pregação, né? E também no Islã, os períodos eles trazem eles trazem como esse período é conhecido, como já citei, 2 períodos. Aqui esse é o terceiro período, que é conhecido como Hegira, né? E que no caso, esse que é um marco para os muçulmanos, né? E no caso, esse momento aqui deu início à contagem do calendário islâmico, né? E aí o Islã em Medina, né? Começa como uma religião, ainda quando Maomé vai para Medina, Muhammad, ainda é uma religião pequena, mas aí vai se alterar drasticamente. No caso, a religião vai começar a crescer a ponto de Muhammad se tornar o chefe da cidade, né? E a partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai organizar uma guerra contra Meca, né? Que não quiseram, aí vai se tornar uma guerra religiosa, né? Porque o politeísmo contra o monoteísmo, né? Meca contra Medina, né? E aí o que Maomé faz? Ele vai começar a atacar as caravanas, né? Que se locomovia para Meca, né? Inúmeras caravanas de Meca começaram a ser atacadas por Maomé, né? E esse momento é conhecido foi conhecido como a Batalha de Bardo, né? Em 1624, né? E aí forma-se em Medina um estado muçulmano, né? E também ele passou a defender a convenção total daquela sociedade. Todos deveriam aderir, como no caso Constantino fez com o cristianismo, né? As pessoas passaram a adotar, quando Constantino adere o cristianismo como a religião oficial do império, as pessoas começam a adotar do mesmo jeito. Maomé também começou a fazer, né? E aí os judeus que moravam em Medina começaram a ser pressionados também a se converterem ao Islã, o que não acontece porque o judeu ele é muito fiel a Yahvé e jamais, e aí acontecem as hostilidades e as fugas também, né? Os judeus passaram ainda se encontram alguns metade da sua vida na diáspora fugindo. E aí vai haver uma trégua entre Meca e Medina, que vai de 628 até 630, né? Mas só que vai ser rompida essa trégua, né? No fim, de 628 até 630, em 630 vai se romper essa trégua. Muhammad vai acusar que Meca de romper a trégua, né? E aí é onde ele vai conquistar a cidade de Meca, né? Ele vai dar um início a um ataque e aí ele consegue conquistar Meca e da mesma forma em Medina dá-se início ao processo
da conversão da população de Meca ao islamismo, né? Em Meca se encontra a Kaaba, né, que é uma construção sagrada, que no caso, na época do politeísmo, as pessoas eram locomovidas para lá, né? No caso, a Kaaba existe lá em Meca, né? E no caso foi transformado no centro de adoração, o lugar mais sagrado, um dos lugares sagrados. São vários lugares sagrados para o Islã, 3 mais precisamente, e esse aqui é né, um dos lugares sagrados, um dos centros de adoração do Islã. E nesse caso aí, as outras religiões, né, ou podemos dizer assim, o politeísmo que existia, a crença em outros deuses, vai ser extinta de Meca, né? Com isso, o Islã vai começar a se expandir, né? Vai começar a expansão, começa a expandir a fé, né? E aí sai espalhando o Islã por toda a Península Arábica, né? E toda aquela região ali se converte ao Islã. Só que aí Maomé, ele em 632 ele vai morrer, né? E aí quem vai dar continuidade ao Islã, né? Vão dar os seguidores de Muhammad vai dar continuidade à expansão do Islã, que a gente vai ver lá na frente um pouquinho sobre isso. Então, primeiro vamos ver aqui outra coisa. O que o Islã crê, né? Depois que a gente traz esse panorama, né, até a partir de Muhammad, o que o islamismo, quais são as crenças que o islamismo tem? A primeira crença, como eu já falei, né, é a crença monoteísta, no único Deus, creem em Allah, né? Eles não acreditam em nenhum outro Deus, né? E o Islã, ele tem uma profissão de fé, né, que é Shahada, né, que é o que? Allah é um Deus todo-poderoso, né? Allah é um Deus todo-poderoso, eterno, criador do universo, bom e misericórdia com seus seguidores, no entanto, e severo com os infiéis. Então, esse aqui é a profissão de fé que é feito pelos adeptos do islamismo, né? Com relação ao julgamento, o que eles acreditam, né? Eles acreditam que os seguidores da religião serão julgados, nesse caso, todos vão ser julgados, né? E o critério para esse julgamento vai ser a partir da conduta, da forma como eles lidaram com a fé, né? A partir das suas ações. Eles serão julgados a partir das suas ações, né? E no caso, quem não acreditarem em Allah vão ser condenados ao fogo eterno, algo um pouco semelhante com quando nós fazemos religião comparada com o islamismo, né? Também eles acreditam, o Islã também acredita na existência de seres sobrenaturais. E os djinn, né? São seres, para o Islã, são seres maléficos que podem influenciar uma pessoa. Os djinn influenciam as pessoas, poderiam, se fizéssemos também religião comparada, por exemplo, que são os demônios, né? Mas eles também acreditam em anjo, e inclusive, né, eles acreditam que cada um adepto do Islã, cada pessoa possui 2 anjos que o protege, né? Então assim, os adeptos do Islã acreditam semelhante ao que o catolicismo mais ou menos prega, né? A questão do anjo da guarda. O anjo Gabriel, em especial, foi o responsável por trazer a revelação de Allah, né, ao profeta. E aí eles até acreditam, né, em alguns outros livros que são sagrados, né? A Torá, os Salmos, os Evangelhos. No entanto, o Alcorão é o livro sagrado e revelado por Allah através do anjo Gabriel a Muhammad, né? E no caso esse livro, como falei, o Alcorão, vai ser o resultado da revelação
de Alá. Mas também o Islã acredita na existência dos profetas, né? Para o Islã, os profetas eram pessoas usadas por Alá para revelar a sua verdade, né? Então eles acreditam em Noé, Moisés, Abraão, Davi, Jesus. No entanto, Maomé é a revelação maior, é o profeta maior que veio trazer a verdade que foi deturpada, né? Então Maomé é o profeta maior do islamismo, né? E o islamismo, ele possui também os lugares sagrados para o Islã. Vou colocar aqui 3 lugares que são os lugares mais sagrados para o Islã e por quê, né? Meca, né, que é onde possui a Kaaba, a construção sagrada, né, e é um local de peregrinação para os muçulmanos. Medina, né, que é onde lá em Medina está localizado o templo do profeta. E em Jerusalém foi onde Muhammad foi transportado. Muhammad vai ser transportado até Jerusalém, mais ou menos semelhante ao que o profeta Ezequiel, como se deu o profeta Ezequiel, né, de forma mística. E também em Jerusalém, onde se encontra a cúpula da rocha, né, ou a cúpula dourada. Então esses 3 lugares, Jerusalém, Medina e Meca, são os locais sagrados para o Islã e devido ao que se encontram nesses lugares, né? O Islã, como o cristianismo tem as suas 10 principais doutrinas, né? O Islã ele tem os seus pilares, né? E os pilares do Islã, uma coisa interessante, um dos lugares mais importantes para o Islã também é o túmulo de Maomé, né? Que tá localizado em Medina, né? Na Arábia Saudita. Então é um dos lugares mais sagrados também, que é onde se encontra os lugares importantes, que é onde se encontra o túmulo do profeta Maomé. Mas como dizia, o Islã ele tem 5 pilares, que são a base da religião, né? O primeiro é a recitação da Shahada, né? E qual é essa recitação? Por dizermos assim, qual é a compreensão desse pilar? O que eles recitam? Não existe nenhum Deus além de Alá. Não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Então, a Shahada, o que é? O primeiro pilar. Não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. O Islã também tem um outro pilar, são as 5 orações, né? Caso não esteja enganado, os judeus praticavam 3 orações, né? E no início do Islã era voltado para Jerusalém, as orações. Depois vai se voltar em direção a Meca. Então essas 5 orações é feito durante os períodos do dia e nesse caso é voltado para Meca. O terceiro pilar do Islã é o jejum que é obrigatório no período do Ramadã. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Ramadã. Mas esse é o terceiro pilar, né? O jejum que é obrigatório. Quando eu fizer também eu vou falar sobre esse jejum, como se dá, quem faz, quem não faz, quem pode não fazer, mas fazer depois, mas isso depois eu faço. Nesse caso o jejum, né? No período do Ramadã, depois eu falo sobre o Ramadã também em outra oportunidade. O quarto pilar é o zakat. E o que é o zakat, né? É a doação de 2,5% de seus lucros às pessoas mais pobres, né? Isso aqui é legal, né? Porque no caso, por exemplo, do cristianismo, é uma crítica que deve ser feita, apesar que a dificuldade é quando você está no meio, você não consegue criticar, né? E as críticas elas devem ser feitas para que as coisas melhorem, para que as pessoas abram os olhos que as coisas não são como né? Devido a muitas pessoas dentro do cristianismo tá podre de rica, né? E Jesus ele vai dizer que não tinha onde reclinar a cabeça,
não deixou nenhum templo, né? Ao contrário, visitava a sinagoga, o apóstolo Paulo também visitava a sinagoga. As igrejas na época de Atos dos Apóstolos se reuniam nas casas. E hoje nós vemos templos riquíssimos, né? Pessoas muito ricas, né? Através do cristianismo, e isso me causa assim, me torna alguém reflexivo, né? Onde se Jesus não pregou isso, por que hoje é pregado tanto essa riqueza? As pessoas se tornarem ricas e se tornam através da fé. Até pouco tempo eu dizia uma pessoa, né? Devido a ter estudado tanto tempo teologia, poderia simplesmente abrir uma igreja e, como conheço um pouquinho de técnica de psicologia pastoral, manipular e enricar, né? Como muitos têm enricado, mas aí você fere sua consciência. E para o cristão, no caso, não é só a consciência, mas não adianta o homem ganhar, como o próprio Jesus disse, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder o que ele tem mais precioso, e o que o homem tem mais precioso é a sua alma, a corrupção, porque nós não ajuntamos tesouro aqui na terra e levamos para o céu, mas nós ajuntamos tesouro no céu. E aqui na terra o que a gente ajunta, a gente fica pobre. Estava até assistindo por esses dias um documentário sobre eu estou esquecido o nome dele, mas foi um grande empresário aqui no Brasil, ficou riquíssimo e de um dia para a noite ficou pobre, né? Ficou pobre, perdeu tudo. Então assim é a vida. Aqui o que se constrói aqui a gente não leva, que é inclusive das coisas interessantes do próprio espiritismo kardecista, que é a questão de que sem a caridade você não consegue ser salvo. Então fica a minha crítica aqui ao cristianismo, do que as pessoas fazem hoje com o dinheiro que entra dentro da igreja, que eram para ser revertido para os pobres, como aqui o exemplo do Islã, que 2,5% dos lucros é revertido para ajudar as pessoas mais pobres. E o quinto pilar do Islã, a gente vai finalizar aqui, e aí a gente dá continuidade na segunda parte, porque já passamos de 32 minutos, a gente vai finalizar nesse último ponto dos pilares do Islã, e vamos falar das vertentes em seguida. O quinto pilar é que se deve visitar a Meca pelo menos uma vez na vida, né? E nesse caso aqui, mas no entanto essa ação só deve ser realizada, né, se a pessoa tiver condição financeira para tal, né? Mas é um dos objetivos, um dos pilares, que vá até Meca fazer essa visita, nem que seja uma vez na vida. Eu vou parar aqui e na segunda parte do vídeo a gente vai começar falando sobre as vertentes do islamismo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Já falei sobre outras religiões, candomblé, umbanda, budismo e agora islamismo. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam a cultura religiosa, no caso aqui o islamismo. E vamos dar seguida na segunda parte do vídeo.